Quais modalidades olímpicas você acha mais emocionante de assistir e por quê? Faz algumas semanas que perguntamos para você, nosso seguidor nas redes sociais da Unifesp, sobre os esportes olímpicos. Recebemos várias respostas muito legais e interessantes. O vôlei foi a preferência de muitos, da Camila, Flávia, Bárbara, Duda. O judô vai ter a torcida do Hélio, Da Maiara, da Patrícia. Já a Mariane estava ansiosa para torcer pelo ciclismo. O motivo? Ela é ciclista e foi atleta da seleção brasileira na Paralimpíada do Rio de Janeiro em 2016. Eu competi no ciclismo olímpico, algumas competições a nível nacional. Representei o país com a seleção brasileira em competições internacionais. Aí, a partir disso, eu vim a receber um convite para ser atleta piloto de uma deficiente visual. Então, eu fui para o ciclismo paralímpico, representei a seleção brasileira no ciclismo paralímpico. Essa é a Mariane Ferreira. Além de ter sido pilota de uma das atletas no ciclismo paralímpico nos Jogos do Rio em 2016, ela focou seus estudos de doutorado na área de Ciências do Movimento Humano e Reabilitação aqui na Unifesp. O esporte ele me influenciou muito no meio acadêmico. Quando eu entrei no Paralímpico, eu gostei tanto desse universo que eu fiquei motivada a ir a fundo com isso também com os estudos. Após o mestrado, eu ingressei no doutorado, junto à Unifesp, voltado agora para a classificação das pessoas com deficiência no paraciclismo. Ainda em clima de Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o episódio de hoje do Pode Ser Ciência vai tratar da relação entre esportes, inclusão e universidade. Pode Ser Ciência, o podcast de divulgação científica da Unifesp. A história das Paralimpíadas é relativamente recente. A primeira edição reconhecida foi em 1960, em Roma, na Itália, que aconteceu 6 dias após o encerramento dos Jogos Olímpicos na mesma cidade. Mas o termo paralímpico só começou a ser utilizado pelo Comitê Olímpico Internacional a partir de 1984. Antes, as primeiras competições eram conhecidas como Jogos Internacionais de Stoke-Mandeville. Esse nome fazia referência ao nome do hospital que o Dr. Ludwig Guttmann atuava. O médico foi o organizador desses jogos e cuidava da reabilitação de pacientes tetraplégicos, uma boa parte deles veteranos da Segunda Guerra Mundial. Ele acreditava que o esporte poderia ser um meio de terapia para auxiliar pessoas com deficiência física. O professor Ciro Winkler, que atua no Departamento de Ciências do Movimento Humano da Unifesp, explica a importância da prática esportiva na saúde da população. Quando a gente pensa em benefícios, a gente pode pensar do ponto de vista biológico, em melhora de qualidades e condições como diminuição de obesidade, regulação de marcadores sanguíneos como os hormônios, melhora de condições de diabetes pela prática esportiva. Se a gente pensa do ponto de vista de desenvolvimento humano, desenvolvimento das crianças, a gente pode pensar ali desde a questão de melhores habilidades motoras, em construção de regras, questões psicológicas de desenvolvimento, onde a criança vai entender as regras, os jogos de regra lá que o Piaget fala. Então a gente vê que a prática de atividade física e o esporte é uma delas, é uma ferramenta fantástica para melhora de qualidade de vida, de marcadores biológicos e promoção da saúde da população, com deficiência ou sem. Foi assim com Marina Dias, atleta da escalada para pessoas com deficiência, conhecida como paraescalada, esporte que ainda não faz parte do programa paralímpico. Marina também é a atual diretora de Políticas Afirmativas da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Políticas Afirmativas da Unifesp. Eu fui diagnosticada com esclerose múltipla, isso foi em 2009, e depois de alguns anos passei a buscar uma vida mais ativa, mais saudável, para tentar evitar a progressão da doença. Em 2013 comecei a correr, inclusive até fundei um grupo de corrida no campus São José da Unifesp, que funcionou por um ano e pouco, mas chegou um momento em que eu não conseguia mais correr sem sentir dor. E aí eu fui buscando outros esportes. Em 2018 eu encontrei a escalada esportiva, eu fui conhecer um ginásio de escalada e foi muito legal porque nunca tinha escalado antes. Cheguei lá, encontrei alguns alunos da Unifesp, alunos da pós, que não eram meus alunos, mas que eu conhecia. Gostei muito do esporte e comecei a praticar a escalada de forma mais
fissurada, eu diria, né? Foi uma coisa que eu me identifiquei muito. Ela começou a competir na paraescalada em 2020, junto com atletas com comprometimento leve da força muscular e alcance em pelo menos um dos membros. Desde então, representou o Brasil em Copas do Mundo com a conquista de medalhas de ouro, prata e bronze, e participação em campeonato mundial, conquistando o ouro. Além destes resultados expressivos, ela nos conta como a paraescalada foi e está sendo importante no seu dia a dia. Eu gosto de ter uma meta, né, para poder me preparar com foco nessa meta. Então, as competições me motivam a estar sempre treinando e me mantendo ativa. E eu sei que isso é bom, né? É bom para qualquer pessoa, mas para pessoas com esclerose múltipla, isso é muito importante, né? Ter uma atividade física que a gente possa praticar de forma mais constante para tentar evitar a progressão da doença também. Ciro complementa e explica como a prática esportiva é um componente importante na recuperação física e emocional de uma pessoa. Mas o que é interessante no esporte para pessoas com deficiência é que ele pode ser um mecanismo de reabilitação. A pessoa está lá, de repente, no Sara, lá em Brasília, ou está no Luci Montoro, aqui em São Paulo, acabou de ter uma lesão raquiomedular, e essa pessoa precisa recriar suas funções para correr, caminhar, suas atividades de dia a dia. E a inserção no esporte em diferentes fases vai servir desde melhorar as capacidades físicas que esse sujeito tem, pode melhorar as questões de inserção social, porque se a pessoa consegue manejar muito bem uma cadeira de rodas dentro da quadra, ela consegue ir no bar da esquina para tomar um suco ou comprar um pão na padaria. Então, o esporte ele permite todas essas ferramentas para que a pessoa redescubra o seu corpo, busque as suas potencialidades. Então, o esporte ele pode ser um componente biológico, de melhorar força, resistência, ele pode ser uma questão de mobilidade, de habilidades funcionais, ele pode ser uma questão de autoestima, onde a pessoa fala, eu sou atleta, eu consigo fazer, eu posso. Então, tem todos esses cenários aqui que criam e mostram possibilidades do esporte. Ciro foi coordenador técnico de atletismo do Comitê Paralímpico Brasileiro por mais de 10 anos e sua produção acadêmica vem sendo focada na atividade física adaptada e esporte paralímpico. Eu sou viciado nesse negócio chamado esporte. Eu gosto muito do atletismo pela minha vivência, mas eu acabei pela minha formação de profissional de educação física, pelas pesquisas que eu faço, a criar um olho para ter prazer por todas as modalidades e tentar entender todas as modalidades. O esporte paralímpico brasileiro, eu falo que ele tem um berço. O berço são 3 universidades. Uma ação lá de formação de recursos humanos, que foi lá na UFO, a Universidade Federal de Uberlândia, lá com o professor Alberto Martins da Costa e a galera dele. A gente tem programas de pós-graduação, como foi na Unicamp. Eu estava lá nesse momento, ali na década de 90. E nós temos a Escola Paulista de Medicina, que por um acaso se tornou Universidade Federal de São Paulo, ali nessa transformação. Ainda temos a nossa Escola Paulista de Medicina, lá com o professor Antônio Carlos, que começou um modelo de suporte para o esporte paralímpico. Então, o esporte ele começa essa decolagem dele no Brasil associado com conhecimento e produção científica, quer seja na UFO, Unicamp, ou quer seja como a gente atua na Unifesp de desenvolvimento científico e de pesquisa, que a gente vem fazendo muito. Além da produção científica, é importante observarmos também a presença e permanência das pessoas com deficiência na educação superior. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, realizada lá em 2022, estima-se que no Brasil, cerca de 18 milhões de pessoas com idade de 2 anos ou mais tenham algum tipo de deficiência. Levando em conta as pessoas com idade de 25 anos ou mais, o mundo acadêmico parece distante das pessoas com deficiência. Esta pesquisa apontou que apenas 7% destas pessoas tinham ensino superior, contrastando com quase 21% das pessoas sem deficiência, algo já constatado por Marina. As pessoas com deficiência atingem, em geral, menores índices de formação, né? Não chegam tanto. Estão chegando agora, principalmente como resultado das políticas afirmativas para promover o acesso de pessoas com deficiência e outros grupos, né, que vem acontecendo nos últimos anos, por meio da reserva de vagas para pessoas com deficiência, nos cursos de graduação, nos programas de pós-graduação.
Esta reserva de vagas que ela menciona está determinada em lei aprovada em 2012 e alterada no finalzinho de 2023. Nela, está prevista a reserva de vagas para acesso ao ensino superior para determinados públicos, dentre eles, as pessoas com deficiência. Marina continua. Mas a gente tem enfrentado muitas barreiras na permanência desse público. Muitas pessoas com deficiência demandam ajustes na sua trajetória acadêmica que a gente ainda está aprendendo como fazer como universidade. Estamos envolvidos aí com o desenvolvimento de políticas, de projetos, de ferramentas mesmo para ampliar a possibilidade dessas pessoas permanecerem na universidade, mas isso é um processo. Ela compara a dificuldade de inclusão de pessoas com deficiência no mundo esportivo e acadêmico. Eu vejo que ainda temos, talvez, muito mais desafios a superar no acesso de pessoas com deficiência e na permanência dessas pessoas na universidade do que a gente tem no esporte. Porque eu acho que no esporte a gente tem os Jogos Paralímpicos, tem campeonatos paradesportivos, então a gente já tem consolidada a participação da pessoa com deficiência no esporte, enquanto que na universidade isso não é massificado, né? A participação de pessoas com deficiência em todos os espaços deve se tornar algo mais corriqueiro, mais usual, assim como a gente vê no esporte, né? Que as pessoas com deficiência ocupam um lugar de destaque, mas a gente ainda não vê tanto isso na universidade. Mas eu acho que isso vai mudar com essas ações que a gente está começando agora. Nas Paralimpíadas, onde se espera que mais de 3 milhões de pessoas assistam aos Jogos, Mariane, Ciro e Marina concordam que a visibilidade deste tipo de evento pode auxiliar sim na inclusão em outras áreas e também na diminuição do preconceito. Eu acredito assim que a inclusão, ela é única, seja ela no esporte, seja ela no meio acadêmico, seja ela na sociedade, ela é uma faceta única que precisa, assim, de maneira geral, ser compreendida por todos, né? Quando eu venho para o esporte paralímpico, eu falo, poxa, um atleta cego ganha os Jogos Paralímpicos como o Lucas Prado, a Terezinha Guilhermina. Com certeza a gente vai ter agora nos Jogos a Jerusa Geber, a Lorena vindo para a medalha de ouro ou prata. Eu vejo uma atleta cega correndo, eu falo, caramba, o meu filho que é cego aqui dentro de casa, ele não precisa ficar dentro de casa. Então a gente começa a olhar não só os sítios altos fortunes lá do esporte olímpico, mas o corpus em movimento do Paralímpico. Começa a haver uma transcendência, não só da possibilidade de movimento, mas da chance de vitória. Olhar o tempo do atleta. E isso é uma coisa muito legal que vai muito além das pistas, muito além das quadras nos Jogos Paralímpicos. Quando a gente tem uma representatividade, né, ocupando esses lugares, a gente entende que a gente também pode chegar lá e que esse lugar também nos pertence. Então, a gente acaba abrindo portas para que outras pessoas com deficiência também possam ter acesso a esses espaços. Esporte, inclusão e universidade. Este foi o tema de hoje do Pode Ser Ciência. Gostou do episódio? Você pode escutar novamente e compartilhar com as pessoas. Busque Pode Ser Ciência nas plataformas de áudio e no YouTube, youtube.com/UnifespOficial. Até mais! O Pode Ser Ciência é uma realização do Departamento de Comunicação Institucional da Universidade Federal de São Paulo. Apresentação: Juliana Mastrulo e Paula Garcia. Produção: Juliana Mastrulo, Paula Garcia e Rosângela Martins. Roteiro: Juliana Mastrulo. Edição: Loiane Villefort. Assistência geral: Letícia Gualberto. Direção de gravação: Jean Silva e Reinaldo Jimenez. Direção geral: Juliana Mastrulo e Loiane Villefort. Direção do DCI: José Luiz Guerra.